Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, nós vamos falar sobre responsabilização. Antes de entrarmos nesse assunto, porém, um esclarecimento. A suspensão das aulas e atividades presenciais já está valendo desde ontem. É claro, nos termos da liminar, ou seja, para as fases vermelho e laranja. O simples fato de o secretário da Educação ter publicado manifestação no sentido de que ele não concorda com a decisão de uma mera juíza de primeira instância já serve para comprovar que ele tomou conhecimento da decisão, ou seja, ele já foi intimado. Normalmente, numa situação como essa, a tendência do secretário é dizer o seguinte: eu não posso me manifestar porque eu ainda não fui intimado, eu não tenho conhecimento da decisão. Mas a arrogância, a soberba acaba ofuscando o bom senso, não é? O simples fato dele ter se manifestado dessa forma já deu, de acordo com a nossa legislação, já deu a intimação. Agora, também, a intimação é feita online. E, além disso, hoje o Estado de São Paulo recorreu da decisão. Portanto, se o Estado de São Paulo recorreu da decisão hoje, ela já está valendo. Ou seja, a partir de hoje e até que o recurso seja julgado, toda atividade presencial nas escolas públicas do Estado de São Paulo, também presenciais das escolas particulares municipais, mas não é o nosso caso, todas essas atividades estão suspensas, as atividades presenciais, até a decisão do recurso. Agora, com relação à manifestação do secretário, foi deplorável quando ele usou a seguinte expressão, que ele estava estranhando a decisão de uma simples juíza de primeira instância, né, alterar uma disposição do governador. Quer dizer, aí o secretário, além de externar toda a sua arrogância, seu desrespeito a uma profissional do direito, ele mostra também que não entende de procedimentos judiciais, não é? Porque é assim que a coisa acontece. Além do que, ele não leu os autos. A decisão dessa simples juíza, entre aspas, está embasada em pareceres de dois grandes médicos e pesquisadores da área de infectologia e na manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, a nosso favor, que tece críticas procedentes e contundentes contra a política da Secretaria da Educação, principalmente a falta de diálogo. Bom, vamos lá ao assunto, então, dessa edição. Colegas, já de algum tempo, nós vimos desconfiando de várias ações da SEDUC que agora estão se acentuando com as atitudes negativas do secretário da Educação, tratando com descaso, desrespeito, leviandade, cinismo, ironia, arrogância, os gestores que, segundo ele, cacarejam muito, os professores que são muito mimimi e até mesmo uma juíza de direito de primeira instância, não é? Que através de liminar barra a volta às aulas em São Paulo. Atitude estranha, afinal ela é uma mera juíza de primeira instância. Quando o secretário percebe que está perdendo a guerra das atividades presenciais, porque cerca de 64% dos pais não têm segurança para enviar seus filhos às escolas, o secretário apela para o estômago, a fome, para a merenda escolar, literalmente afirmando o seguinte:
Se vocês não querem mandar os filhos para as aulas presenciais, mande-os às escolas pelo menos para tomarem a merenda. E o secretário sabe muito bem que as escolas da rede pública estadual estão sem merendeira, regra geral. Estivesse o secretário realmente preocupado com a alimentação dos mais vulneráveis, ele se comporia com seus colegas da área da assistência social para que os alimentos fossem entregues diretamente nas casas dos mais vulneráveis. Isso, aliás, seria uma medida profilática. O que vai acontecer? Os pais que acreditarem nesse discurso, amplamente divulgado nos meios de comunicação, e que puderem se dirigir às escolas, o que implica pagar a tarifa do transporte público, terão uma surpresa desagradável. Não há merendas nas escolas. E aí, a insatisfação e a revolta dos pais vão se voltar contra quem? O diretor de escola. Se um secretário de Estado da Educação afirmou que tem merenda na escola, é porque tem merenda na escola. Então o problema passa a ser com o diretor que está, entre aspas, boicotando ou descumprindo uma determinação superior. Passando para outro ponto mais sério e realmente grave, os pais vão acabar acreditando que as escolas têm condições de retomar as atividades presenciais. Nós estamos falando aqui das escolas públicas estaduais. Até porque não falta propaganda nesse sentido. E por que esses pais aguardam ansiosamente esse alívio? Vão mandar seus filhos para as escolas. Nesses próximos 2 meses, prevê-se o maior crescimento da pandemia da Covid-19 já visto desde o seu início. Os especialistas na área já estão chamando de uma mega pandemia, portanto, fevereiro e março. Muitos alunos vão se contaminar e morrer. Muitos professores, servidores e gestores vão se contaminar e morrer. Aliás, isso já está acontecendo. O mesmo vai se acentuar com relação aos supervisores e, em menor escala, com os dirigentes, não é? Esses dirigentes conseguem ficar mais isolados e em trabalho remoto. Com certeza, os pais cujos filhos forem contaminados e vierem a falecer vão acionar judicialmente as escolas, culpando-as pela tragédia. O mesmo irá acontecer com as famílias dos professores e dos servidores. Se o quadro é esse, por que então o secretário, que sabe que nenhuma escola pública estadual atende os protocolos sanitários, está transitando tão tranquilamente na imprensa e na rede, principalmente junto aos dirigentes? Ele não teme uma enxurrada de processos que serão propostos contra ele por ter permitido e até mesmo incentivado essa tragédia? Resposta: não. E a explicação para essa resposta obtivemos ontem. Está tudo montado, planejado e combinado para jogar toda a culpa da tragédia em um único profissional, o diretor de escola. É isso mesmo, o diretor da escola será o único culpado de tudo, desde a falta de merendeira até as mortes por Covid-19. Vamos esclarecer. Vejam o que determina o artigo 7º, caput, da Resolução SEDUC número 11 de 2021. A direção da unidade escolar deve planejar as atividades presenciais de forma a respeitar as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, complementadas pelas medidas constantes nos protocolos específicos para o setor da educação
e os termos do Decreto 65384 de 2020. Portanto, essa é uma atribuição da direção da escola. E agora, o parágrafo 7º desse mesmo artigo. Caso as unidades escolares não possam oferecer aulas e atividades presenciais conforme a sua capacidade física e plano de retorno, nos termos deste artigo, deverão apresentar justificativa à supervisão de ensino. Vamos repetir isso, colegas? Vamos repetir. Caso as unidades escolares não possam oferecer aulas e atividades presenciais conforme a sua capacidade física e plano de retorno, nos termos deste artigo, deverão apresentar justificativa à supervisão de ensino. Então, se você, gestor, iniciar o procedimento de retorno das atividades presenciais, mesmo sabendo que a sua escola não tem condições de atender os protocolos, repetimos, nenhuma escola pública estadual tem, e depois, mais à frente, houver um surto de Covid-19 na escola, a culpa será sua. A SEDUC vai se isentar de toda e qualquer responsabilidade, porque ela lhe concedeu a oportunidade de não oferecer aulas e atividades presenciais. Mas, mesmo assim, você foi em frente, sem justificar a impossibilidade da medida à supervisão de ensino. A pressão será grande, muito grande, para você tocar as aulas e atividades presenciais, mesmo sem as condições necessárias, principalmente por parte dos dirigentes regionais. Ao mesmo tempo, vai dar errado, porque a escola não tem as condições necessárias e a pandemia está se agravando cada vez mais. E a culpa será sua, só sua, diretor. A responsabilização não atingirá nem mesmo os dirigentes que vão pressioná-los. E você não vai poder alegar que estava cumprindo ordens superiores. Não! Na verdade, você estava descumprindo ordens superiores. No caso, a Resolução 11 de 2021. Vamos ver mais um pouco desta resolução. O secretário da Educação, no uso das suas atribuições e considerando a autonomia das unidades escolares no cumprimento das incumbências previstas nas normas legais, etc. Portanto, está claro aqui que a escola tem autonomia para cumprir ou não as incumbências previstas nas normas legais. Isso é uma grande mentira? Sim, claro, mas está na norma legal e poderá ser usado contra você. A sua escola tinha autonomia para não voltar a funcionar. Mesmo assim, você fez com que ela funcionasse presencialmente. No artigo 3º, no caput, está o seguinte: todas as instituições de ensino que funcionam no território estadual deverão adotar as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, aplicável a todos os setores, empresas e estabelecimentos, complementadas pelas medidas constantes nos protocolos específicos para o setor da educação. No artigo 3º, parágrafo 3º, diz o seguinte: as unidades da rede estadual de ensino deverão observar, além dos protocolos constantes no caput, o protocolo adicional constante do anexo 1 dessa resolução. O artigo 10 diz: as unidades escolares da rede estadual somente poderão realizar atividades presenciais quando dispuserem em quantidade suficiente de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual necessários ao cumprimento dos protocolos sanitários.
E aqui, colegas, é necessário fazer uma interpretação extensiva da norma. Se está dizendo que as escolas só poderão realizar atividades presenciais quando dispuserem em quantidade suficiente de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual necessários ao cumprimento dos protocolos sanitários, está se dizendo também que a escola tem que contar com o pessoal treinado e capacitado para usar e controlar, supervisionar o uso desses materiais. E as escolas não têm esses funcionários. Repetimos, nenhuma escola tem os servidores necessários para atender essas exigências. O secretário sabe disso, mas afirma o contrário. Os dirigentes sabem disso, mas se calam. Vai sobrar para quem? Para os diretores. Portanto, colegas, cuidado com essa verdadeira armadilha que está sendo criada para os diretores. Não coloquem seus pescoços na guilhotina. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai soltar a lâmina. Justifiquem a supervisão de ensino com urgência e, através de ofício, que suas unidades escolares não podem oferecer aulas e atividades presenciais conforme a sua capacidade física e plano de retorno. Destaque para a falta de pessoal de apoio e as condições físicas das escolas, que não foram planejadas e construídas para atender a uma situação de pandemia da Covid-19. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de UDEMO.